Olá, boa noite. Boa noite. O 11 News desta quinta-feira começa agora. Jornalistas precisam se reinventar em tempos de crise. Bandas independentes buscam seu espaço no mercado. Casa da Cultura Hip Hop é inaugurada em Esteio. Em junho do ano passado, durante a desocupação da sede da Secretaria Estadual da Fazenda, um jornalista do jornal Já foi preso, mesmo se identificando à Brigada Militar. O caso foi emblemático e chamou atenção para os riscos enfrentados pelos jornalistas ao cobrir manifestações. O Brasil é o segundo país mais perigoso para ser jornalista, ficando atrás apenas do México, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. Desde 2015, 22 jornalistas foram assassinados no Brasil em crimes relacionados à profissão. Não, tô aqui, tô aguardando, tudo bem? Pra mim, pra mim, tu tá junto, velho. Lá embaixo tu te identifica. Pouco mais de um ano após a desocupação da sede da Secretaria Estadual da Fazenda, 10 réus ainda respondem por dano qualificado e desobediência. Dentre eles, o jornalista Matheus Chaparini, que foi o único repórter a entrar no prédio. Disseram que era para me identificar quando chegasse do lado de fora do prédio, eu tentei de novo. Disseram que era para me identificar quando chegasse na delegacia, eu tentei de novo. E bom, depois que me algemaram e botaram no camburão, não tinha mais o que tentar explicar, né? Eu ainda comentava com os caras que me prenderam, me algemaram. Eu disse, não, pra tu ver, cara, eu tava trabalhando, saí de casa às 7 horas, tá ligado? Tô cansado, tô com fome, já devia ter terminado minha matéria, já devia estar em casa há horas. O Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul logo se posicionou contra o inquérito e contratou um advogado criminal para defender o repórter. Nós estamos fazendo aí um financiamento coletivo para que a gente possa arcar com as despesas inerentes deste profissional para poder fazer a defesa do Matheus, né? Mas Chaparini não foi o único caso de jornalista preso no exercício da profissão. Segundo o relatório de violência contra jornalistas de 2016 da FENAGE, no ano passado, foram pelo menos 12 casos como este no Brasil. O Brasil vive uma escalada, né, de violência política e autoritarismo, né, nos últimos anos. As agressões contra jornalistas, ainda segundo o relatório da FENAGE, tiveram como principais autores os policiais militares e os guardas municipais. A maior parte das agressões se deram em manifestações de rua. Alberto Kopitschek argumenta que não se pode responsabilizar apenas os policiais militares pela violência contra jornalistas. Ele defende o aumento do diálogo e de medidas realizadas em conjunto. Em todas as manifestações deve ter relações públicas da polícia, um policial responsável por dialogar com a imprensa e por dar proteção a todos os profissionais da imprensa, né, garantir a eles total liberdade de acesso antes, né, do cordão policial ou depois do cordão policial. Em segundo lugar, entre os agressores, estão os próprios manifestantes. Em dezembro do ano passado, Daniel Fraga, então repórter da Rádio Gaúcha, foi atingido por uma pedra, enquanto fazia a cobertura de um protesto contra o pacote de medidas do governo Sartori. Não sei se era a intenção me acertar, espero que não, né? A gente sempre espera que não seja o alvo, porque uma agressão a quem está trabalhando nunca é justa, né? Não estava nem por um lado, nem por outro, estava só registrando os fatos, dizendo que eu estava vendo, né, buscando ver o que estava acontecendo para registrar os fatos. Matheus Gomes é líder de movimentos sociais e afirma entender a forma de protesto contra jornalistas da mídia hegemônica. No caso, os manifestantes estão usando o espaço que muitas vezes a Rede Globo vai colocar numa manifestação para dizer que são contra ela. É parte do processo democrático. Eu repudio ações violentas contra jornalistas porque nós, como manifestantes, também temos que saber diferenciar a linha editorial dos grandes jornais dos trabalhadores dos grandes jornais. O Sul é a segunda região com maior número de casos de violência contra jornalistas, atrás apenas do Sudeste. Dentre as possíveis medidas de prevenção está a utilização de equipamentos de segurança, que deveriam ser garantidos pelos veículos de comunicação. É uma forma de tu não te arriscar, mas agora tu não tem como mudar a ideia de indivíduos para que te garantam a segurança num ambiente tão tenso assim.
Chaparini espera que casos como o dele não voltem a acontecer. Não parte do repórter fazer alguma coisa para não ser preso trabalhando, sabe? Isso definitivamente não é uma responsabilidade do jornalista, sabe? O jornalismo está passando por uma reconfiguração nos últimos anos. Jornais impressos fechados e redações cada vez mais vazias são uma realidade. Para driblar essa crise e se manter no mercado, veículos de imprensa e profissionais da área precisam se reinventar. Veja só. Você consome notícias pela internet? O número de pessoas que buscam informações no meio digital está crescendo e modificando a forma de fazer jornalismo. A jornalista Laura Medina trabalhou anos na televisão aberta e recentemente levou o seu programa para o YouTube. Na internet, ela precisou modificar o formato do programa para se adaptar a diferentes públicos. É claro que tem uma mudança muito significativa, porque a televisão tem toda uma linguagem e eu trabalhei durante 30 anos em televisão e queria experimentar algo novo. E deu também a liberdade para a gente colocar um pouco de humor, para descontrair totalmente. E aí são públicos que vão se criando, geralmente mulheres, vai de 30 a 60. Assim como Laura, outros profissionais também preferem trabalhar de forma independente. Eles enxergam a plataforma digital como uma possibilidade de crescimento e visibilidade. Eu saí da MTV porque eu já estava trabalhando há 12 anos, na emissora, já tinha feito quase tudo que eu podia ter feito ali dentro. Eu vejo o jornalismo independente como fundamental. Acho que está acontecendo uma mudança importante na forma de consumir informação. Então, eu acho que a ideia é, descobrir as novas formas de como financiar a informação. No Brasil, diversos jornais impressos fecharam ou reduziram suas redações. Os que ainda estão em circulação buscam alternativas para manter o seu negócio. A gente publica efetivamente muito mais conteúdo hoje no digital, inclusive porque o digital tem todas as possibilidades da multimídia. Então, muitas matérias têm vídeo, tem áudio, tem infográficos animados, tem galerias de fotos que no papel não tem. O grande dilema que a gente tem é tornar o nosso produto mais atrativo para que o leitor que deixou de acompanhar devido à crise financeira nos últimos tempos retorne para essa leitura diária do jornalismo. O formato digital agrada o público pela praticidade e velocidade das informações. Por isso, os profissionais precisam estar atentos às mudanças dos consumidores. É necessário se reinventar. Então o digital, ele em vez de limitar, ele restringir o jornalismo, ele faz com que o jornalismo faça assim, que ele se desdobre, que ele se multiplique, que ele chegue a muito mais pessoas, e isso é muito legal para nós que somos jornalistas. Não perca, depois do intervalo, o que o DCE da Ubra Canoas já fez pela universidade. Nossa equipe fez um balanço para comparar o que foi prometido e o que foi realizado até agora. Diversas tragédias devastaram o mundo nos últimos anos. Boa parte do público não vivenciou os acontecimentos, mas tomou conhecimento deles a partir do jornalismo. Como é que um fato específico se torna comoção ou tragédia? É o que a gente vai ver. O jornalismo brasileiro narrou importantes fatos ocorridos no Brasil e no mundo. Acontecimentos que chocaram a sociedade e comoveram nações. Reportagens cobriram fatos marcantes. Comoções e tragédias, como o acidente que vitimou a banda Mamonas Assassinas, o caso Richthofen, o caso Nardoni, o massacre de Realengo, o caso Eloá, a tragédia da Boate Kiss, o assassinato do menino Bernardo e, mais recentemente, o acidente aéreo do time da Chapecoense. Destes casos, uma das mais relevantes comoções e que mais interferência jornalística teve foi o caso Eloá. A garota de 15 anos foi sequestrada e mantida em cárcere privado pelo ex-namorado durante dias. No período, o caso recebeu grande atenção da mídia. A imprensa brasileira
tratou o fato com um ar de sensacionalismo, cometendo excessos. Um exemplo disto foi a entrevista ao vivo concedida pelo sequestrador Lindenberg Alves ao programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, intervindo diretamente nas negociações. Alô, Eloá. Alô. Oi, é a Sônia Abrão. Hoje você conversou com o Luiz Guerra, com o nosso repórter. Nós estamos ao vivo. Esse tempo todo, você está vendo, o Lindenberg está conversando com a gente. Uma das tragédias de grandes proporções ocorreu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013. Um incêndio tomou conta da Boate Kiss e matou 242 pessoas. No dia do incidente, o jornalista Luiz Roese foi um dos primeiros comunicadores a chegar ao local do acontecimento. A editora me ligou para dizer: eu sei que tu não tá de plantão, desculpa eu te ligar essa hora, mas é que a repórter de que tá de plantão não atende o celular. Aí, será que tu pode dar uma olhada o que houve lá na Boate Kiss, porque parece que teve um incêndio lá. Luiz relatou que não tinha noção da proporção da tragédia quando saiu de casa. Ao chegar lá, jornalistas de outros países entraram em contato em busca de informações. A cada saída do caminhão rumo ao Centro Esportivo Municipal, eram carregados 70 corpos dentro do caminhão. E aí, encostou o caminhão, colocaram 70 corpos dentro do caminhão e foram para o CDM. Aí o caminhão foi para o CDM, para o Centro Esportivo Municipal, voltou. Aí veio, pegou mais 70. Aí foi de novo, voltou. Pegou mais 70. Então já eram 210. Foi uma quarta vez e pegou um pouco menos. E te ligando no telefone, sei lá, Argentina, Uruguai. Aí bom, realmente foi uma tragédia de grandes proporções, que quando eu saí de casa eu nem imaginava, né? Enfim, aí eu comecei a ter noção. A tragédia da Boate Kiss em Santa Maria mudou a vida dos moradores da cidade, que até hoje lidam com a dor da perda de 242 vidas em decorrência do incêndio. Perguntado sobre a lição que a tragédia deixa para o jornalismo, Luiz afirma que a primeira orientação é o respeito. Que tu não tem uma fórmula pronta para chegar num troço desse e cobrir. Tu vai tateando, tu vai aprendendo, tu vai tendo noções. A noção que tu tem é mais ou menos de respeitar. Respeitar a dor, respeitar as pessoas e tal. Mas como é que tu vai fazer, na verdade, tu vai vendo, tu vai descobrindo. Aí tu vai vendo que, enfim, então, de certa forma, um acontecimento te dá uma lição jornalística bárbara, assim, porque tu aprende a lidar com instituições, com a polícia, com bombeiros e com a dor das pessoas. A participação feminina no jornalismo cresce a cada dia. No entanto, a valorização no mercado de trabalho é preocupante. Mulheres são maioria nos cursos de jornalismo no Brasil, segundo pesquisa do IBGE. Desde os anos 2000, as mulheres já eram predominantes no ensino superior, mas em 2013 elas se tornaram mais de 64% das pessoas matriculadas nos cursos de comunicação. O mercado de trabalho dos jornalistas no Brasil é formado majoritariamente por mulheres jovens. Mas o fato é que essas mulheres ganham menos do que os homens. De acordo com uma pesquisa feita pelo FENAGE, as jornalistas mulheres são a maioria em todas as faixas de até 5 salários mínimos, mas são a minoria em todas as faixas acima disso. Apesar de ter aumentado o número de mulheres, a gente continua tendo as mulheres com menos poder, com menos prestígio, com salários abaixo. E o jornalismo também acaba ainda reiterando valores machistas, né? Quando a maior parte das fontes que são consultadas são homens, não são mulheres, quando a maior parte do referencial bibliográfico apresentado no curso de jornalismo é trazido, são autores homens, não são autoras mulheres, quando a gente tem a maioria absoluta de colunistas de opinião que são homens e brancos e não mulheres. Essa realidade é ainda mais complicada se você for mulher negra. As mulheres negras, elas, segundo as pesquisas oficiais, as mulheres negras estão
na base da pirâmide social, né? São as mais discriminadas, são os salários mais baixos, as funções menos valorizadas. Né? Falando nos estereótipos, ainda continua sendo o mesmo, né? Do estereótipo eurocêntrico, então mulheres loiras do olho claro, aquele padrão brasileiro, que não é brasileiro na verdade, mas que a gente tanto admira, de mulheres magras, mulheres altas. Quer dizer, nós somos um país mestiço de pessoas com uma estatura mediana e gordinhos, e que a gente tem um estereótipo de TV completamente diferente. A gente continua tendo uma televisão absolutamente nórdica, assim. Os dados todos nos mostram que a nossa sociedade ela é machista, ela é racista e ela é LGBTfóbica. Significa que nós, mesmo tendo uma maioria de mulheres na população e uma maioria de mulheres no jornalismo, elas ainda assim não são valorizadas, elas não são as que mais distantes estão do poder e do prestígio. Este mês, o novo DCE da Ubra completou 6 meses de mandato. Nossa equipe entrevistou os representantes dos estudantes para fazer um balanço das ações do grupo. Confira na reportagem. Você lembra quem você votou para deputada federal? Federal? Ai, meu Deus. Acho que sim, não tenho certeza. E para deputado estadual, tu lembra quem você votou? votou? Não, deputado estadual não. Nem para federal? Federal, não. Sinceramente, não. Sabe se essa pessoa está fazendo o que ela prometeu na campanha? Eu acho que sim, não tenho certeza também. Não tenho certeza de nada. Saber se os seus representantes estão cumprindo o que prometeram é fundamental, mas não apenas na administração pública. Saber se os representantes que você elegeu para o DCE estão cumprindo o que prometeram é fundamental. Em dezembro de 2016, a Chapa 2, Muda DCE, foi eleita para um mandato de 4 semestres. A intenção do grupo de alunos era a melhor, porém a realidade nunca é tão simpática quando se coloca a mão na obra. A gente não tem verba, né? A Ubra não repassa dinheiro e os DAs, por enquanto, não também, nem o CEAS. Entre as propostas da chapa estava a redução dos preços dos restaurantes e a gratuidade da linha de ônibus que liga a estação do trem à universidade. A gente procurou as gerências do restaurante do prédio 1 e do 6 e do 11. A do 6 e do 11 é a mesma gerência. A do 1 não aceitou conversar com a gente foi atrás vários dias, eles ou não estavam, ou a atendente já falava que a gerente não estava. A reitoria nos informou que a Ubra já tinha tentado fazer, eles já tinham um projeto para fazer o transporte do trem até aqui. Só que tem toda uma questão da legislação, que a prefeitura tinha concedido esse trajeto para a empresa. E daí tem um contrato de um período, acho que de 10 anos, que ainda está em vigor, e daí ninguém pode assumir além dessa empresa. Entre os estudantes, a atuação no DCE divide opiniões. Então, não estou vendo muito eles agir. Eles fizeram 1001 promessas, né? Disseram que defenderiam 1001 pautas, e até agora eu não vi nada assim de concreto, né, em defesa dos estudantes. Eles precisam de recursos para fazerem os projetos. Acredito que em 2 anos seja possível, mas talvez fique alguma coisa para trás. Depois do intervalo, você confere a nossa agenda cultural. Fique com a gente, o 11 News volta já. Nesta semana, o DCE anunciou sua primeira conquista efetiva. O restaurante do prédio 6 apresentou um cardápio com preços populares. Os valores variam de R$ 6 a R$ 12. A primeira casa de cultura hip hop do estado foi inaugurada em Esteio. A casa ainda está em construção e precisando do auxílio da comunidade. Para saber o que tem acontecido por lá, nossas repórteres foram no chá de Casa Nova que a Associação da Cultura Hip Hop promoveu. A Associação de Cultura Hip Hop também oferece a possibilidade das empresas colocarem anúncios nos muros da casa. Eles estão em busca de todo o apoio possível. A Associação da Cultura Hip Hop de Esteio está construindo na cidade uma casa de cultura. O objetivo é oferecer cursos e oficinas aos jovens da comunidade que envolvam todos os elementos do hip hop. Haverá também espaços de coworking, lan house pública, hostel solidário e uma pista de skate.
O projeto está em planejamento há mais de 4 anos. Para arrecadar fundos, os idealizadores da casa organizaram um chá de casa nova, chamando a população para fazer doações. O chá ele veio a calhar justamente porque a gente tem que equipar essa casa. Esse projeto é um projeto independente, a gente não tem, digamos assim, vínculo com a prefeitura ou com o estado, né? E gostaríamos de ter o apoio da prefeitura e do estado, mas ainda não temos. Todos os espaços da casa estão sendo construídos coletivamente, inclusive as pinturas dos muros. A gente vai fazer um painel ali, dar de presente para casa nessa troca, sempre pensando em proporcionar para os novos também, né? Mostrando como é que a gente faz. A Casa da Cultura Hip Hop de Esteio é a primeira casa do gênero no Rio Grande do Sul e a maior em metros quadrados no país. Será um espaço de formação que funcionará como um guarda-chuva para outras áreas, como o teatro, o cinema e o empreendedorismo. Douglas diz que se sente em casa quando frequenta espaços como este e comenta sobre o potencial transformador da cultura hip hop. No meu caso, eu perdi muitos amigos por causa do tráfico, eu vi amigos morrendo e porque a gente não tinha um lugar pra gente ir. Nossa infância era na rua, né? Como é de muitos até hoje em comunidades. Então a importância desse lugar aqui é acolher jovens. Os jovens que participam do projeto e de atividades como as batalhas de rimas encontram um espaço que os acolhe e ajuda a desenvolver senso crítico sobre o mundo. Não tem leito, não tem onde o cara ficar repousado, não tem nem UTI para quem tá todo furado, baleado, não tem como cuidar dos doentes. E aí, como é que fica? Se passar mal, morre toda a gente. Tu começa a olhar a vida de outra forma. Eu creio que o rap é isso, tu ver a vida de outra forma, tu viver a vida de outra forma. O rap é a união de tudo, acho que até mesmo nas batalhas não tem essa de diferença. Tudo é igual. A gente está falando de equiparidade e de igualdade, onde eu não preciso pagar não sei quantos de internet, gigas de internet para saber o que é cultura hip hop. Simplesmente eu vou atravessar a rua, vou sair do meu bairro para vir para cá para poder conhecer dentro da casa de Esteio o que é cultura hip hop. E isso é fenomenal, isso é revolução, né? Da gente deixar legado da cultura hip hop para anos, assim. Também estava presente no evento o vocalista da banda Bideu Balde, Carlinhos Carneiro, que vê o potencial musical da Casa da Cultura hip hop. Eu acho que a música hoje em dia, cada vez mais, por exemplo, o hip hop é uma peça essencial em toda a música mundial, assim, né? Eu acho que já se vê ele integrado a peças clássicas e eruditas com tanta naturalidade quanto se vê já há muito tempo integrado com o rock. A Casa da Cultura hip hop saiu do papel quando a dona Flora, proprietária do imóvel de 78 anos, resolveu ceder o espaço para a realização do projeto. Mas para que todos os planos se realizem, ainda é necessário que mais pessoas ajudem. Quem quiser contribuir, pode entrar em contato com a página Casa da Cultura Hip Hop de Esteio do Facebook. Segue aberta até o dia 16 de julho a exposição Zerbini, Barrão e Albano no Santander Cultural em Porto Alegre. A exposição tem o objetivo de inovar, reunindo 3 artistas no mesmo espaço. A entrada é gratuita. Uma boa pedida para o mês do orgulho LGBT é conhecer o Workroom. O bar inaugurou em abril na capital e vem fazendo sucesso entre o público. É que a temática do bar é voltada à cultura drag queen, onde o que não falta é arte e diversão. Confira! As noites de Porto Alegre ficaram ainda mais fabulosas. Em abril deste ano, inaugurou o primeiro bar com temática drag da capital. A proposta é expandir o cenário drag queen e proporcionar um ambiente exclusivo para a apresentação dessas personagens. A gente não conhece nenhum lugar que tenha uma proposta parecida de um drag bar, onde tu pode ter performance com drag queens sentado, tomando drinks, comendo algumas comidinhas. E não só por ter a proposta da cultura drag, mas também por se formar um bar LGBT, né? Então acho que a cidade estava um pouco carente nesse sentido também. O local é inspirado no reality show norte-americano RuPaul's Drag Race e a decoração do ambiente faz com que o público se sinta dentro do programa de TV.
Qual drink tu pediu? A gente sabe que cada um tem o nome de uma drag. Como é que é o teu e tá bom? Tá ótimo, eu pedi o Valentina e ele é bem cítrico, é bem bom, achei muito bom. Acho que assim, pra comunidade LGBT e pra geral, na verdade, acho que é muito bacana, né? E como essa coisa do drag tá chegando bastante pra nós aqui, é bacana ter um bar com essa temática, né? O nome do bar também tem ligação com o mundo drag. Workroom significa sala de trabalho, espaço onde elas se montam e ficam um espetáculo. Muitas drags inspiram-se em outras drags. Eu gosto de ter inspirações no universo feminino. Eu gosto muito da personagem do Sex and the City, Carrie Bradshaw. Tanto que o meu nome é Isis James Preston. Que James Preston vem da Carrie Bradshaw casada com o Mr. Big. E algumas blogueiras que eu acompanho, que são a Olivia Palermo, a Bianca Brandolini e também a Miroslava Duma, que trabalham muito com essa coisa de trend da moda. E a Camila Coelho, que é uma grande inspiração pra mim. Por favor, Camila Coelho, gente. Quanto tempo demora pra ficar arrumada desse jeito? Desse jeito aqui em 2 minutos, porque é uma esculhambação, né? Pra ficar linda daquele jeito ali, você precisa de umas 4, 5, talvez até 6 horas. Mentira, gente, ela leva 4 horas e meia pra ficar maravilhosa. E a próxima vez que ela avacalhar com a entrevista, eu vou dar o seu papo nela. Bote uma tábua da pé em mim. 4 horas eu demoro só pra entrar na cinta que eu tô usando aqui embaixo, né? Que é pra apertar tudo. Não, brincadeiras à parte, em torno de umas 4 horas pra ficar pronto. As apresentações seguem um cronograma que varia de acordo com os dias da semana. Nas terças e quintas-feiras, o público pode subir no palco e dar um show. Já nos finais de semana, a apresentação fica por conta das artistas. Com a crise no mercado fonográfico, os músicos de hoje precisam se reinventar. Veja como as bandas independentes sobrevivem diante dos novos desafios. O rock nacional já teve o seu momento de glória nos anos 80 e 90. Bandas como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí e Nenhum de Nós recebiam grande exposição na mídia e venderam milhões de discos. Porém, o mercado do rock atual está em baixa, diante da ascensão de gêneros musicais mais populares, como o funk e o sertanejo, que dominam as rádios do país. Meu fechamento é você, mozão. Na cidade de Alvorada, Rio Grande do Sul, em 2014, foi formada a banda Gilligan's, inicialmente com o propósito de interpretar as músicas da banda Ramones, hoje com CD gravado de músicas autorais. Já são 2 horas da manhã e eu ainda por aí desci a Maringá. Felipe Chagas, vocalista, nos ajuda a entender como as bandas independentes sobrevivem ao cenário atual. A gente, por exemplo, usa bastante recursos atuais, como internet. Quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente usa bastante a internet para divulgação, a gente faz shows, junta grana para gravar o CD, sabe? Para poder mostrar o som pra galera e tudo mais, então... Conversamos também com Rodrigo Lacerda, produtor, professor de técnica vocal e proprietário do estúdio Nimrod. Ele convive diariamente com músicos independentes e expõe a sua visão sobre o mercado atual. Hoje em dia não existe mais, as gravadoras estão cheias de bandas já, eles selecionam os artistas que eles querem, montam uma banda, entendeu? Se você chega lá com um som, eles vão mudar todo o seu som, definir quem fica na banda, quem não fica e lançar o que eles sabem que vai vender, né? O filósofo e professor de Direito da UBRA, Moisés Pinto Neto, se interessa muito pelo tema. Já ministrou cursos de extensão sobre rock e comportamento. Em entrevista, ele fala um pouco sobre o futuro do mercado musical. A guerra contra a indústria fonográfica foi vencida pelo MP3, né? E agora, então, a indústria tenta se reequilibrar a partir dessas novas plataformas, aí, Spotify, Apple Music, Deezer, essas novas plataformas. O momento é de transformação e exige criatividade das bandas que surgem, não somente de rock, mas de todos os estilos musicais. Estar conectado e usar as novas tecnologias a favor da música é fundamental para manter vivo por muito tempo o bom e velho rock and roll.
O 11 News fica por aqui. Uma boa noite a todos. Boa noite. A gente se vê amanhã.